noite, boa noite. Ver solicitação do. Cadê? Oi, gente! Oi, Chegamos. Boa noite, como vão? boa Noite. noite, tudo bem aí? Tudo bem, tudo bem. Logo estou aí. Sim, Logo, 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 logo. Boa noite, legal. gente. Venham, venham. Vamos chegando. Vamos lá, a gente vai ter uma live muito interessante hoje. Very special, né? Para a gente falar de yoga, meditação, ayurveda, nutrição, tudo isso na prática, né? Essa maneira assim da gente tentar desmistificar um pouco, né? Talvez as dificuldades que existam da gente trazer essas coisas para o nosso dia a dia, trazer para a prática, porque são coisas muito práticas, né? Elas nascem como coisas absolutamente práticas e talvez a gente vá aumentando a complexidade disso com o tempo. E a ideia é que a gente possa trazer isso de volta assim para o simples, trazer para o prático, trazer para o nosso dia a dia, porque isso é de rotina. Saúde elementar. Olá, boa noite. Que Oi, bom vocês por aqui. Ana Não sei se é Costa o aí Andréas ou se é a também, Maíra. né? Tânia, olha, Tânia Portuga, que estava lá no retiro com a gente. Que legal, muito bom. Uhum. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. A gente está Estamos falando, falando. a gente está falando de colocar as coisas em prática. E aí o objetivo dessa nossa imersão vai ser mesmo um ponto de colocar esse processo todo do Ayurveda, do Yoga, do Maíra. a Maíra, de toda essa teoria que muitas vezes fica num plano meio místico, espiritual, meio com cheiro demais de e características muito indianas, orientais, É, distantes, e vamos trazer para a prática e entender, na verdade, né, como que captando, usando essa essência de onde tudo isso surgiu, né? Porque tudo isso surgiu por um desenvolvimento grande de percepção. Então, acho que a boa, gente vai falar bastante sobre isso. legal. Sim. Eu estava pensando um pouco do ponto de vista do yoga, a gente separou aqui, só por uma questão assim de didática mesmo, né? O yoga da meditação, mas o yoga surge como meditação, né? O primeiro, assim, os primórdios ali de como o yoga surge, ele surge como uma prática meditativa. Não tinha nada ali ainda descrito de práticas corporais, de práticas respiratórias. A respiração vem um pouco depois, mas assim, começa-se a falar sobre o yoga assim, em um certo momento onde começa-se a falar de uma espécie de concentração, né? Essa coisa assim de reduzir a interferência que os sentidos têm, né, em nos levar para fora o tempo inteiro e a gente começar a se voltar para o ambiente interno. Os sentidos e a mente. Então ele fala os cinco sentidos e mais a mente nesse texto, né, que surge o yoga pela primeira vez, porque são as coisas que nos tiram, né, do lugar que a gente está. Os sentidos nos levam para fora para interagir com o mundo e a mente nos leva para qualquer lugar, né, para qualquer lugar no tempo e espaço. E se a gente vai conseguindo trazer essas coisas um pouco mais, assim, de uma maneira a, a perceber, a contemplar, né, o nosso ambiente interno, é assim que surge o yoga pela primeira vez. É uma coisa muito prática. Né? É uma prática de meditação. A meditação é o princípio ali de tudo que está dentro do yoga. Né? E, e aí eu fiquei me perguntando como é que é com a Ayurveda, assim, como é que surge, assim, se ele surge como alguma coisa prática ou se o Ayurveda já surge com os seus textos e teorias, como é que é?
Os textos clássicos, eles vêm muito posterior a todo um conhecimento que é passado de tradição oral, né? E aí, então que vem os textos clássicos que dizem, né, que esse conhecimento vem sendo passado. Tem toda uma questão nos textos clássicos que fala de um processo de uma tradição do qual esse conhecimento vem sendo passado. E que quando a gente vai estudar bem a fundo, a gente percebe que está muito relacionado à experiência através realmente dos órgãos do sentido. Então, eu acho que é interessante o impacto, né, dos órgãos do sentido receberem as informações do ambiente e o yoga transformar isso numa percepção de como isso impacta nas emoções, na mente, e o Ayurveda de como isso impacta no metabolismo. Né? Como que isso faz com que o corpo produza mais umidade, ou produza mais secura, ou produza calor, ou produza frio, produza movimento, ou redução de movimento. Então, é muito interessante porque essa essência é muito interessante de ser observada, de ser estudada, porque aí sim a gente consegue trazer para a nossa realidade, para a experiência no Brasil, desse conhecimento. Porque senão fica muito nas frutas da Índia, fica muito nos temperos só da Índia, muito nos alimentos da Índia, das regiões, dos climas da Índia, a gente consegue usar essa mesma essência, essa mesma base para vir e trazer o Ayurveda para o Brasil de forma mais autêntica e prática. Né? Prática. Mas E foi você muito falou prático. muito Com prático, certeza. né? É muita prática. Você fala ali das sensações, né? Se isso produz sensação de calor, de frio, de secura, de umidade. Então ele vem justamente de uma percepção corporal, né? Um refinamento da sensação para você poder se perceber, né? E assim poder usar essas ervas, esses alimentos, os procedimentos, né? De forma a tentar regular isso. E eu acho que o yoga também vem assim de um lugar assim muito ligado com as sensações mesmo, onde dentro do yoga um dos conceitos mais fundamentais, que é o prana, ele é uma sensação, né? Ele não é um conceito imaginário, teórico, não é uma ilusão, ele é uma sensação. E justamente para poder ser manipulado de alguma maneira, né, ele precisa ser sentido, porque como é que você vai manipular alguma coisa, como é que você vai interferir, mexer, fazer com que isso produza caminhos pelo seu corpo se isso não é percebido, né? Então o ponto de partida é também a percepção, o prana como sensação, e o prana como sendo base, assim, está nos primórdios, começa a aparecer desde o comecinho, de quando o yoga começa a ser mais elaborado, assim, né? Então eu acho que essa coisa da percepção está muito ligada justamente com o que a gente está falando de conhecimento experiencial, né? A gente está falando de um conhecimento experiencial, esse é o nosso tema. Perceber, sentir para poder conhecer, né? É esse tipo de conhecimento que a gente está procurando, conhecimento que vem da vivência e não o conhecimento que vem só de uma relação intelectual com isso, né? E, Bru, como é na parte mais moderna da história, assim, quando a gente vai para uma nutrição que já avança para os nossos tempos atuais, né? Tecnologias, conhecimentos mais modernos, assim, como que você vê a nutrição, assim, em relação a essa questão da experiência? Então, a nutrição mais moderna, ela tem muita teoria, né? Então, assim, hoje o que a gente vê é que as pessoas primeiro acessam o conhecimento e depois elas entram em contato com a experiência. Acontece muito isso, mas o inverso também é totalmente possível. Mas o que eu vejo é que, no geral, as pessoas fazem essa rota, essa jornada. E aí é interessante também a experiência de cada um, né?
Você sabendo que aquela planta, por exemplo, vai ser bom para aquilo, né? Aí a pessoa começa a fazer um tratamento e aí a experiência dela pode ser assim muito incrível, né? Ela relata, né? Ela dá esse feedback e de repente de uma outra pessoa, dependendo de como que ela tá e tudo mais, é uma experiência diferente, né? Então, mas é um tempo inteiro um campo de experimentação, com certeza, e ainda a gente vê em exames sanguíneos, se deu certo, se não deu. Então, não é uma experiência só sutil, vamos dizer assim, é uma experiência orgânica mesmo, Sim, fisiológica, vamos dizer assim, sim. Boa. totalmente manipulável, vamos dizer. A gente consegue conduzir essa fisiologia através da nutrição e da individualidade de cada um, né? Através dessa ciência aí. A Maga Então, escreveu experiencial e singular, né? Acho que é super importante a gente trazer esse aspecto da singularidade, que quando a coisa é experiencial, a experiência ela é única, ela é particular, ela é singular mesmo, né? Apesar de ter, e aí a gente sempre entra em umas questões um pouco paradoxais, apesar de ter certas balizas, não sei, certos fundamentos, né? Então, assim, que eu vejo no lado do yoga, assim, tem a experiência é singular, mas a gente também precisa tomar cuidado para não cair nessa coisa de que tudo, né, é tudo que produz experiência é o yoga, ou que qualquer coisa está dentro dessa forma. Não, assim, também tem ali um caminho de técnicas, tem ali uma tradição, tem ali algumas coisas que vão sendo apontadas e que a gente vai procurando seguir por também ter, né, um caminho mais seguro de ir por aí, né? Vejo, vejo assim. sim, E eu sim, acho que tem toda essa questão do processo da individualidade, né? Hoje, até a medicina moderna, a nutrição moderna, começa a estudar e ver que, na verdade, antes falava-se que tem que comer tanto de proteína, tanto de carboidrato, tem que comer tantas frutas por dia. E isso está começando a sair da rota, que começou a se perceber que as pessoas são muito diferentes, têm metabolismos muito diferentes, e com isso necessidades metabólicas muito diferentes. Uhum, Então, o que eu acredito é que hoje está se começando com estudos genéticos para identificar realmente o perfil genético de cada pessoa, para entender o perfil metabólico, para assim ter um direcionamento muito mais individual de como ter práticas e rotinas com relação ao alimento, como se alimentar, como fazer, qual tipo de atividade física, qual tipo de necessidade de hidratação e cuidados, por exemplo, com a pele, com o aparelho respiratório. E tudo isso já vem muito se conectar com o que o Ayurveda, as práticas do yoga já falavam, porque existe essa necessidade de individualizar. Então, como a Maga falou, é isso, é uma necessidade muito grande de individualização do cuidado. Então, muitas vezes hoje as pessoas buscam muito informação e vão atrás de informação e acabam entrando, por exemplo, no Ayurveda, muitas vezes em contato direto com os doshas, a Vata, Pitta, Kapha, e muitas vezes se esquecendo de pontos de observação do corpo mais importantes do que os doshas, como por exemplo o Agni, como que está o seu estado da capacidade digestiva e metabólica. Antes, muitas vezes, de cuidar do dosha, a gente tem que ter esse cuidado. Então, acho que essa nossa imersão vai trazer o começo, desde o do princípio, baseado nos textos clássicos, o começo do que é o Ayurveda, como que discrimina cada tipo de metabolismo, como que está o seu corpo em cada tipo de momento, exposto a cada tipo de ambiente, como cuidar dele nessas E a situações Ana tocou um específicas. ponto aqui, que é da receita, que eu ia falar exatamente sobre isso. Porque a gente precisa sair um pouco da receitinha, né?
Então, assim, as pessoas adoram e todo mundo gosta realmente ali de pegar a receitinha. Então, tá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, então chá desse jeito, vou fazer. Tá, tudo bem, legal, né? Legal ter as receitinhas, legal entender como fazer algumas coisas para a gente sair um pouco da inércia e se movimentar. Mas a receitinha, assim, ela não é para todo mundo igual, né? A gente precisa perceber, precisa sentir, precisa ter essa intuição, né, Bru, que você fala tanto, falou Sim, muito no retiro lá que a gente fez de carnaval. Essa intuição, sim. assim, na hora de cozinhar. O que que você está sentindo? O que que você acha que combina com isso agora, no seu momento? Porque a Uhum. receita é muito limitante, ela é um pouco rasa e ao mesmo tempo limitante também, né? A gente precisa Sim, sair um pouco dessa questão da receitinha e ganhar autonomia. A gente falou muito de sim. autonomia e a ideia dessa imersão de novo é a gente falar de autonomia porque não dá, né, para ficar ali com dependendo de alguém te dando instrução o tempo Uhum. inteiro, dependendo daquela receitinha que às vezes nem é a mais ideal para você naquele momento. Sim. Quando a gente vai ganhando autonomia, a gente vai ganhando também Liberdade, né? liberdade. Exato, liberdade. Muito Uhum. bom. Isso é bom porque você acaba se libertando também de algumas amarras, vamos dizer assim, que te levam a não se cuidar. Então, sai daquela ideia do ou tudo ou nada, né? E aí você se Uhum. conecta com algo mais profundo, assim, de dentro de você. E aí você entra nesse campo de experiência, de experimentação, né? A gente tem que ser o nosso próprio laboratório, né? A gente É, tem que se perceber, não tem como outra pessoa te falar o que que você tem que. Tudo bem, ela vai dar um guia ali, um norte e tudo mais, mas você vai saber realmente se aquilo te faz bem ou não. Se você colocar limão na água, vai ser ácido demais para você ou se vai ser agradável, né? Então tem que entrar por um aí. pensador que eu falo muito sobre ele, o Jorge Larossa, que acho que vocês já ouviram falar dele, é, que ele fala o seguinte, que a informação ela é a anti-experiência. Assim. Tem algumas coisas que vão no sentido oposto da experiência. O excesso de informação é uma delas. Né? Então ele cita 4 coisas: o excesso de informação, o excesso de opinião, que também cai muito bem nesse nosso ambiente, né? Todo mundo tem uma opinião para dar do que se a água com limão, se com cúrcuma, assim, né? Todo mundo tem uma opinião para dar. Excesso de informação, excesso de opinião, falta de excesso de trabalho e falta de tempo, como sendo as 4 coisas assim que ele enumera como as principais para que a gente tenha cada vez menos contato com a experiência hoje em dia. A experiência é cada vez mais rara, porque cada vez mais essas coisas estão aumentando. Informação para todos os lados, opinião para todos os lados, trabalho em excesso e falta de tempo. E aí no final o que, que você vai fazer? Receitinha, é o único jeito, né? A gente enxerga assim, é o único jeito. Precisa romper um pouco essa lógica, né, de é o único jeito e a gente tentar voltar assim, tentar resgatar mesmo. Eu vejo essas nossas práticas e aulas assim como essa intenção de um pouco de resgate, assim, é uma coisa meio na contramão, né? Não é uma coisa assim, apesar de seguir com os estudos, as referências e vocês estudam muito essas coisas, né, atuais e modernas, mas é uma atitude meio na contramão, né? Sim, total. Porque existe todo o que ainda existe muito são questões protocolares, né? Acho que a galera adora um sistema, um protocolo, tanto que muitos pacientes chegam e falam, eu quero fazer aquele protocolo de detox. Ou quer fazer alguma coisa, né, seguindo um padrão, só que é muito interessante que assim, a gente tem que individualizar, tem que observar muito bem. Então eu falei do quente, frio, seco, úmido, tem o que é leve, o que é denso. Então muitas vezes eu conversando com o paciente, e como que você fica depois que come determinado alimento? Não, mas você fica pesado, você fica leve, né? Você sente, tem uma percepção de algum sabor depois na boca. Então, até para essa questão mesmo de um de uma, quando você for para uma consulta médica, quando você tiver, Uhum. você for
atrás de mais informação, se você tiver uma auto-observação muito boa, você vai conseguir levar até mais informação e conectar com tudo isso que a gente tem de informação excessiva até muitas vezes ao nosso redor, mas a gente vai conseguir discernir muito melhor o que, acho que esse tipo de informação se conecta com o que eu já tenho de experiência dentro da alimentação, dentro das minhas práticas respiratórias, nas minhas práticas de yoga. Então, eu acho que tem todo esse ponto que ajuda muito. E não é fácil, né? Assim, temos que reconhecer que não é fácil. A gente não está acostumado com isso, não vem da nossa educação, não somos educados, treinados, nossos condicionamentos vão todos no sentido contrário, e aí chega uma hora que a gente se dá conta que o que a gente está fazendo, talvez, né? A gente começa a desconfiar que aquilo que a gente vem fazendo a vida toda talvez não seja a melhor forma, o melhor hábito. E aí a gente, tá, e agora? Né? Como é que a gente consegue reverter, assim, sei lá, 30, 40, 50, 60 anos de atitude, né? Como é que a gente reverte isso, assim? O que vocês acham? Como é Eu que acho que começa? primeiro é sair do condicionamento, né? É observar, é ter esse discernimento, essa consciência que você tem esse condicionamento e aos poucos ir mudando a rota, né? Então eu acho que é mais ou menos como num veleiro, você está no mar e você estava ali brigando com o vento e não se acertando. É assim, é respirar, ter calma e ir ajustando aos poucos a vela de acordo com o vento e a rota para onde você vai se direcionar. Muitas vezes, o melhor caminho não é ir direto, não é ir reto, é ir indo fazendo um zigue-zague mesmo para pegar um fluxo de vento mais adequado e ir zigue-zagueando. Então, a pessoa muitas vezes teve uma experiência de vida seguindo os protocolos da nossa medicina moderna, às vezes a nossa psicologia moderna, de fazer as investigações da infância e fazer exames de sangue. E tudo aquilo, lógico, foi importante para um processo de desenvolvimento, mas agora talvez essa mudança de rota para sair de um processo externo de avaliação e ir para um processo interno de autoobservação, de autoconhecimento e entender também essa sutileza que muitas vezes é difícil da gente compreender quando eles falam, né, de secura, umidade, calor, frio. Como aos poucos conseguir se abrir para esse tipo de experiência, para esse tipo de informação e sentir. E aí levar para a prática do dia a dia e ter esse conhecimento junto com cada tempero que você põe no alimento, o tempo que você se expõe ao sol, ao vento, ao frio, e a temperatura do banho, porque daí também é aquela coisa, banho quente é bom, aí banho frio é bom, aí você não sabe mais o que é bom, o que é ruim. E aí você tendo essa percepção para entender quando que é mais adequado, conseguir discernir quando que é mais adequado para o seu corpo e para a sua saúde cada tipo de escolha no seu dia a dia. Eu acho que uma saída também é, em vez de você excluir o que não te faz bem, você começa a acrescentar coisas novas e coisas boas. Senão você fica muito, né? Porque tirar algo que você gosta Ops, e que não te faz bem é... travei. Voltei, né? Opa, aqui, tá Voltei. aqui, Tá tá normal. aqui. Tá, boa, boa. Essa coisa de tirar, né? De restringir, a restrição pega muito, assim, né? Pra muita gente. E em vez de ir por esse caminho, é ir por... Vamos incluir novos hábitos. Vamos entrar em contato com outras Boa. coisas sem ter que mexer lá na coisa da restrição, que mexe com tanta gente, que faz tanta gente nem querer começar, né? Uma nova alimentação. Isso te permite também, através até dos sentidos, entrar em contato com outros sabores, outras sensações. Isso vai modulando também do que você gosta e o que você não gosta. Que a gente consegue fazer essa modulação, né? Quem come comida industrializada, muita comida ultraprocessada, cheia de
realçadores de sabor, né, químicos, tem um vício nesse tipo de comida que foi feito realmente para causar esse vício, né, para que seja consumido. Mas aí quando você começa a incluir, né, outros alimentos, enfim, que não sejam desse tipo ultraprocessado, naquele momento você também começa a fazer novas modulações, novas sinalizações para o seu corpo. Seu corpo começa a reconhecer o que é bom também. Então, eu digo isso para aquelas pessoas que falam que meu paladar é infantil, vou ser sempre assim, nunca vou mudar, não gosto de comida mais amarga, não gosto de comida só gosto de, sabe, paladar, só gosto de salgado e doce. Né? Isso é totalmente modulável. Né? Mas você não precisa ir pelo caminho mais radical. Né? Eu Começa a gostei incluir bastante novos hábitos. dessa coisa de incluir, né? Porque às vezes ao incluir coisas novas, isso vai ocupando um espaço e as outras coisas vão naturalmente saindo sem que você tenha que Saindo. fazer grande esforço para tirá-las, É, né? é. Na Não vai ter mais meditação, espaço. tem uma técnica que ela é um pouco assim, com a recitação de um mantra, por exemplo. Você coloca a recitação do mantra de uma forma que ele preencha o seu campo, né, o seu espaço ali, o seu espaço mental. E ao preencher esse espaço mental e a recitação e aquela coisa contínua, numa certa intensidade que ocupe, né? Então não é muito baixinho, mas assim, de uma forma que ocupe a sua atividade mental ali, as outras coisas vão naturalmente saindo sem que você tenha que fazer grande esforço para tirá-las, nessa ideia, não, vou esvaziar a minha mente. Não, isso não vai acontecer, isso vai gerar frustração e aí a gente vai desistir, né? Porque a frustração leva a desistir, então eu fico pensando assim que o feito é melhor que o perfeito nessas horas, né? Como começa? Começa. Não busca a situação ideal, a perfeição. Começa. E aí a Uhum. gente vai desenvolvendo. Eu concordo com isso também. Acho que a gente vai desenvolvendo um certo gosto, assim, né? Na prática do yoga, como começa? Se você só lembrar de uma postura, faz uma postura. Pronto. Uma postura é suficiente para mudar tanto do nosso estado ali, né? Da nossa percepção, da nossa respiração, do nosso estado mental, emocional, que é impressionante. Assim, a gente fica esperando ter uma hora, porque alguém disse uma certa vez que a prática de yoga ela tem que durar uma hora. Quem disse, né? Quem disse? Só porque as aulas elas viraram assim nesse formato, mas as aulas de yoga são tão recentes. E por que não fazer 5 minutos? Por que não fazer 5 minutos várias vezes ao dia? Por que não fazer 3 horas se você tiver e tá bom e quiser, né? Uhum. Eu acho que saiu um pouco dessas coisas, porque assim, esses processos meio enlatados, tanto do yoga como do Ayurveda, como da meditação, são todos muito modernos, né? São todos muito recentes. E não sei se nos levam realmente para os melhores lugares. Mas tem que romper uma Sim, inércia, né? E tem. aí a gente reconhece assim, a dificuldade de romper essa inércia. E aí que eu acho que entra o papel, porque assim, tá bom, autonomia, ótimo, né? Então vamos todos nos perceber, ninguém precisa de nada, a gente. Mas assim, às vezes a gente precisa, assim, né? Precisa ali do terapeuta, precisa do professor, precisa da pessoa que vai fazer esse acompanhamento para dar justamente essas primeiras voltas na engrenagem, né? Até desenvolver o gosto por fazer sozinho. Na prática do yoga eu acho muito assim, que a gente pega novos elementos ali quando faz uma aula com o professor. Eu tenho feito várias também com outras pessoas. Você pega ali novos elementos, depois você vai brincar sozinho com essas coisas, né? Você vai lá, se, se descobrir, fazer, né, se explorar. Uhum. Que eu acho que acontece assim também, né? Com a nutrição, com a Ayurveda, com a meditação. Eu acho que essas coisas funcionam dessa forma. Assim, tem que ter um Sim, quê, tem que ter um quê de curiosidade, eu acho também, né? sim, De uma vontade, sei lá. Uma sim. abertura e curiosidade, né? Eu acho que é a Uhum. mistura de duas atitudes que são muito importantes e eu acho que
pessoal aqui comentando, é uma desconstrução, e é muito interessante que até no cérebro é exatamente isso que acontece. A gente tem vias, conexões, redes neuronais que elas funcionam, que a partir do momento que a gente constrói, elas tendem a entrar, o fluxo de corrente elétrica no cérebro, de sinapses, de liberação de neurotransmissores, acaba entrando sempre em redes semelhantes. E o que acontece quando a gente começa a entrar em contato com outras experiências, no início demanda uma energia, um esforço, porque é como construir novas redes neuronais. A partir do momento que essas redes começam a se conectar e começam a ganhar mais fluxo de corrente elétrica, impulsos de neurotransmissores, as redes antigas vão reduzindo e vai se sustentando as redes novas. Então, o que eu acho interessante nas imersões é que isso, a gente vai trabalhar e vai ter um processo de uma experiência ali por 3 dias, e principalmente por estar em casa, por fazer um processo que seja à distância, no online, todo mundo está ali onde geralmente é um ponto crítico, que é quando você está em casa. Então é muito legal fazer retiros, ir para a natureza, ir para outros locais onde você tem uma experiência interessante, mas quando você volta para casa, ali para a rotina, que é o desafio de sustentar todo esse aprendizado, essa autoobservação. Então, a gente está no processo aí de programar eventos futuros, presenciais, mas nesse vamos manter no formato online, principalmente que a gente viu muito resultado naquele nosso trabalho do carnaval e muitas pessoas tiveram benefícios que conseguiram sustentar tudo que a gente foi ensinando, tudo que a gente foi desenvolvendo até hoje, né? A gente recebe muito feedback positivo. Até hoje, exatamente. Já faz vários meses, né? E para quem está ouvindo e não está entendendo do que a gente está falando, a gente vai fazer um curso, uma imersão online nesse feriado agora de 15 de novembro, de sexta-feira à noite, né, 12, aí sábado e domingo o dia todo, que é 13 e 14, e na segunda-feira, que é feriado, na parte da manhã, onde a gente vai ter justamente esses temas, o yoga, meditação, nutrição e o Ayurveda sendo apresentados, trazidos para a prática, trazidos para o nosso dia a dia, trazidos, assim, para que entre de fato nas nossas vidas, né? A gente fez isso a primeira vez no Carnaval, online também, foi super legal, né? Foi para mim assim uma coisa muito surpreendente o quanto que aquilo pôde nos trazer de conexão, né? Sim. A gente ali cozinhando, filmando a Bruna cozinhando e as pessoas tentando acompanhar, fazendo isso em casa. E é muito legal, assim, porque realmente é um ganho de autonomia. Não tem alguém cozinhando para você. É muito gostoso também, né? É ótimo. A gente também vai fazer isso em algum momento. Mas para mudança de hábito, assim, parece que esse jeito é incrivelmente bom, assim, para isso. E Demais. está em casa, está ali fazendo. É, Você vai ter que comprar suas coisas, você vai ter que fazer. Te passa a é, listinha, né, Bru, dos é. alimentos, dos temperos. Vai ter que fazer ali. E é tão fácil, né? E acho que isso é o mais surpreendente. É tão simples, é tão fácil. E quando a gente faz a prática ali de meditação, o Ricardo conduz o mindfulness ali uns minutinhos, é tão simples, é tão fácil. E aí a gente tem a prática do yoga, que eu e a Stephanie vamos conduzir, né, 2 vezes por dia, práticas de 1 hora e meia, a gente vai fazer práticas mais longas, justamente para que a gente possa aproveitar o fim de semana, aproveitar o feriado, ter práticas mais longas, para ter uma certa mudança mesmo, assim, de atitude. E a gente vai ver que as práticas são tão simples, que não exigem nada, não exigem contorcionismo, não exigem Uhum. grandes performances corporais. São coisas ali do nosso corpo, acessíveis ao nosso corpo corriqueiro, né? Tão fácil, tão simples. Só que é isso, é tudo uma mudança de atitude, né? Tudo uma mudança de atitude. Parar o automatismo, assim. Acho que tudo que a gente Uhum. vai fazendo é com essa intenção, né? Sai do Sim. automático, sai do automático, é um Uhum. É uma chacoalhão nova nesse rota sentido. neuronal mesmo, né? Você está Uma nova rota neuronal. quebrando lá a trilha, uma nova trilha. Exatamente.
Que é isso, que no começo... Aí, a Ana Yamaga. É, Valeu, gente. Que bom. que bom que Muito vocês legal mesmo. gostaram. Né? Ficou uma coisa muito boa, né? Depois também, entre nós, assim. Fiquei sentindo, assim... Até hoje eu tenho uma coisa muito boa que ficou desse retiro. Eu acho também sinto isso. E eu acho que assim, para que vire rotina, né, para que vire hábito, tem que ser alguma coisa acessível mesmo, porque a gente sabe, né, o quanto que, putz, quando é aquela coisa mais imposta, forçada, ela não vai ser sustentada, né? É difícil que a gente sustente aquilo por muito tempo. Então, por isso que eu tenho dito muito assim no yoga, esse lado assim de desenvolver um gosto mesmo, porque para fazer as coisas que você gosta, para assistir, eu uso esse exemplo, né? Sua série favorita do Netflix, você não precisa de grandes técnicas de concentração, de grandes técnicas de, né, de atenção. Não, você presta atenção naquilo porque você gosta, porque você tem interesse, porque você está afim. Ou não precisa ser o Netflix, né? Que talvez seja um pouco exagerado, mas numa conversa com um amigo, numa paisagem bonita, sei lá, sua atenção fica naquilo porque existe um interesse, né? E a mesma coisa, se a gente desenvolve o interesse pelo nosso ambiente interno, a gente vai naturalmente se concentrando nele, seja para a prática de meditação, seja para a prática com mais movimento no yoga, respirações, mas é ali, né? É assim, querendo se perceber por dentro. E aí a gente vai com isso naturalmente rompendo essa dinâmica, que é a dinâmica mais natural hoje em dia, que é se voltar para fora, se voltar para o consumo, se voltar Uhum. para o automático, porque assim, as coisas são assim, vão acontecendo dessa maneira. E se a gente Uhum. não puxa o freio de mão, chega uma hora que isso não vai ser muito bom, não. Sim. É, chega uma hora que, às vezes, a sua saúde que vai chamar a atenção, né? Opa, então antes que aconteça isso, precisamos romper mesmo com esse E aí sair desse automatismo. processo de automaticamente ter um mal-estar e buscar amortecer ele com exatamente ligar a televisão, sair mastigando coisa e com isso o que acontece é a gente não tem essa percepção, não entra nem em contato com esse desconforto e muito menos buscar aliviar esse desconforto com uma forma muito mais saudável, né? Não buscar observar as raízes desse desconforto e mudar as rotas de que a gente está condicionado a fazer para buscar, na verdade, alívio para esse mal-estar e para esse sofrimento. Então, pessoal, eu vi um pessoal perguntando sobre que estão muito corridas e tudo mais. Acho que a gente vai deixar, né, Marquinhos, até gravadas as aulas, a gente vai fazer, acho que de forma parecida, pelo Zoom. Então, pessoal, se você tiver, no sábado de tarde eu vou ter um compromisso e tudo mais, a gente vai deixar as aulas gravadas e vocês podem assistir em outro momento, que é realmente para isso. Muitas vezes também, se você assistir tudo, a gente vai deixar ainda as aulas para que você assista de novo por algum tempo, e com isso, esse processo vai se sedimentando e essas novas rotas ganhando mais energia para você não cair naquele velho processo de amortecimento, de esquiva experiencial. Então, você sair Esquiva dessa... experiencial, adorei. É, quando você está num É ponto de isso. sofrimento ali, você quer esquivar, quer sair dali, né, de qualquer forma e vai pela rotona tradicional, né, ligar uma televisão, entorpecer com comida, Perfeito. álcool, substâncias, e aí é isso que a gente É, vai tentar desmontar aos poucos, né, de formas que já são utilizadas há milhares de anos, né? muito bom, Uhum. muito bem pensado. Quando serão as aulas? E a pergunta aqui, estou precisando de prática. Vai ter prática no curso? O curso é prático, o curso é bem prático. Ele vai ter práticas. Então, bom, quando serão as aulas? Serão praticamente o dia
quase todo, assim, né? Com alguns intervalos. Mas tem aulas programadas para sexta-noite, sábado e domingo o dia inteiro e segunda de manhã. O dia inteiro, assim, as coisas não se tornam cansativas, né? Porque a gente faz uma prática, começa com uma prática de meditação, depois a gente emenda numa prática de yoga de 1h30, que não é cansativo, é uma coisa que passa super rápido, a gente tem um intervalinho, café da manhã, cada um vai tomar o seu café da manhã, a gente não tá junto. Depois a gente tem uma parte mais ligada à nutrição, né? Algumas explicações que mesmo teóricas, elas são práticas, né? Então vão ter alguns aspectos teóricos, né? Nesses Uhum. encontros, falando principalmente de nutrição e de Ayurveda, mas que são aspectos teóricos que vão ser falados por vocês, né? De uma maneira muito prática, assim, que a gente precisa compreender um pouco. E a gente faz o almoço, né? Faz junto, a gente transmite o almoço, a Bruna, maior sucesso, né? Do evento. Imagina. E transmite isso. Depois a gente tem um intervalo após o almoço de umas 3 horas, 2 horas e meia, alguma coisa assim. A gente volta com um pouco de teoria de Ayurveda. Depois a gente faz mais uma prática de yoga longa de 1h30, intervalo, e a gente se encontra de novo à noite para uma conversa filosófica, né? Um bate-papo sobre as questões ali que a gente considerar relevantes, né, dentro do contexto daquele dia, e a gente pode também conversar, ouvir, usar um relato, porque o relato, né, ele é uma forma da gente se conectar com a experiência, assim. Não tem muito outro jeito da gente falar sobre a experiência ou da gente saber um pouco mais da experiência de outra pessoa se não for pelo relato, né? Então a gente usa o relato para isso. E esses serão assim serão nossos dias, assim que a gente vai construindo. Dentro do yoga, a nossa abordagem vai ser uma abordagem bastante experiencial. Então tem um professor, uma grande referência, nossa, minha, da Stephanie, que é o Dr. Boli, um indiano, recentemente faleceu, e, e que ele tem um método chamado Yoga Nubhava, e que é muito voltado para a experiência, muito voltado assim para esse lado assim da percepção, né? Uma prática do yoga assim muito voltada para a percepção. E, e é isso que a gente vai procurar abordar dentro dessas práticas do yoga, também com uma abordagem de corpo emocional, esses aspectos bem importantes, assim, bem essenciais mesmo, para a gente poder construir a nossa própria prática depois, procurando dar bastante autonomia para que as práticas possam ser construídas depois, cada um por sua própria conta. E é isso, Fantástico. né? Maravilha, gente. Muito bom. Obrigado. Se tiverem Valeu. mais Obrigada a você. questões, É, mandem para a gente por direct, né? Pode mandar para mim, manda para o Ricardo, para a Bruna, para a Stephanie. A gente vai tirando as dúvidas. Quem quiser ver mais informações, entrar nesse cronograma que eu falei, vai lá no link na bio. A gente tem 2 valores, acho que é legal de falar isso, porque às vezes gera um pouco de confusão. Então a gente tem um valor proposto que é de R$ 250 durante esses dias, mas a gente também coloca um valor mínimo de R$ 150, porque às vezes 250 não é acessível para todo mundo, a gente coloca um valor menor também, e que pode ser escolhido qualquer um dos dois, né? Então, assim, não tem nenhum tipo de segregação, quem pagou isso, veio. Não, é tudo igualzinho, é a mesma coisa, tem os mesmos acessos, e você pode escolher o que for, né? Se quiser escolher pelo valor mínimo, tá aí para isso, né? É para que seja alguma coisa mais acessível mesmo, e a gente quer que vocês participem. E é isso, é isso. Então, muito bom. muito Mais bom. questões, vocês nos avisem. Estou indo encontrá-los em breve. A gente vai transmitir isso juntos da Ilha Bela, onde moram Bruna e Ricardo. Bora. Muito bom, gente. Obrigado. Valeu. Obrigada, Mar. E aí, pessoal, Obrigada a todo mundo. animando, vocês entrem em contato com a gente, tá no, acho que o link tá na bio de nós Nas 4. bios.
Sim, Se não, qualquer nas dúvida nossas também bios. manda um direct para nós. Boa! Valeu, gente. Beijos para vocês. Beijos, Valeu. pessoal de casa. Beijos. Obrigado por nos acompanharem aqui mais uma vez. Boa noite, Beijos. boa noite, Beijos. gente. Boa Obrigada. noite. Tchau. Boa noite.